Senhor presidente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, acho que as mulheres já foram mais respeitadas e mais indignadas, né? Estão fora da CPI e não fazem nem questão de estar nela, se conformam com acompanhar os trabalhos, né, à distância. Segundo, eu queria concordar com o senador Everton, em parte, só discordando na parte que ele fala de que os especuladores estão muito bem no governo Bolsonaro. A taxa de juros mais baixa da história do nosso país. Se tem uma coisa que o especulador não está ganhando aqui no Brasil é dinheiro. Tem que meter o dinheiro dele para empreender e gerar empregos. E no restante eu concordo com o senador Everton, que foi muito equilibrado e ponderado, responsável no meu ponto de vista, presidente. Porque aquele parlamentar que tiver nessa CPI e quiser subir nos caixões dos quase 400 mil mortos para fazer política rasteira e barata, para atacar o presidente Bolsonaro, o governo federal e antecipar o palco de 2022, esse a população vai saber identificar, avaliar e julgar. Porque quem nos julga é o eleitor. E com certeza está todo mundo de olho nisso aqui e vai acompanhar de perto. E com relação à questão do senador Renan Calheiros, como eu já falei no nosso grupo de WhatsApp de senadores e, infelizmente, mais uma vez a conversa é vazada, e eu não tenho problema nenhum porque o que eu falo ali eu falo em qualquer lugar. Eu queria primeiro dirigir a palavra ao senador Eduardo Braga, que é o presidente do meu bloco. E eu lamento muito, Eduardo, não ter sido sequer consultado sobre os nomes que o senhor indicaria para essa comissão. Eu fiquei sabendo pela imprensa os nomes que o senhor tinha indicado. O senhor se auto-indicou e indicou os 2 senadores que têm vínculos familiares com governadores. Pode ter sido só uma coincidência, mas pode não ter sido só uma coincidência também. E, em função desse desprestígio, eu vou conversar com o meu líder do Republicanos e vamos estudar, sim, a saída do Republicanos do bloco ligado ao MDB. Uma falta de prestígio total. E se tivesse me consultado, eu falaria, meu líder Eduardo Braga, não sugira o meu nome, o do senador Renan Calheiros ou do senador Jader Barbalho. Porque é óbvio que não haveria imparcialidade da nossa parte. E no caso do senador Renan Calheiros é mais grave ainda, porque ele antecipou já o seu julgamento, e ele, na condição de relator dessa CPI, ele dá uma entrevista à imprensa, já pré-julgando e pré-condenando o governo federal, dizendo que ele foi omisso e incompetente, mas que na CPI eu vou saber tratar de forma imparcial, vou separar a minha opinião da opinião de um relator da CPI, pelo amor de Deus. Beira o ridículo e desqualifica os trabalhos dessa CPI. Então, senador Eduardo Braga, se eu tivesse sido consultado, eu falaria isso ao senhor. Tanto é que o Ciro Nogueira, quando eu soube de quem seriam os nomes indicados pelo bloco, eu ainda conversei com ele. Será que não dava para tentar reconsiderar as indicações feitas aí pelo nosso líder? Mas já tinham sido feitas as indicações e eu nunca batalhei para estar aqui, porque concordo com a tese de que há sim impedimento, há sim suspeição de um senador para trabalhar numa CPI, como já o próprio senador Jorginho Melo trouxe aqui, já há precedentes, inclusive, no Judiciário. Então, no caso do senador Renan Calheiros, eu falo olhando nos seus olhos, senador, porque nada contra a sua pessoa, mas eu achava que tinha que ter um pouquinho mais de bom senso, do senhor mesmo abrir mão da relatoria. Mas, como já parece que há tudo articulado aqui já, eu acho que isso dificilmente acontecerá, porque além do óbvio impedimento, pelo senhor já ter antecipado com a sua posição sobre isso tudo, publicamente, há sim uma suspeição sobre o senhor. Alguém aqui vai negar, né, que na hora que a CPI for olvidar os seus esforços nos repasses do governo federal aos estados, o senhor será, sim, parcial, preocupado com o que pode acontecer no estado de Alagoas? É óbvio que será. E a partir do momento que essa CPI escolher o presidente relator, haverá questionamentos judiciais sem dúvida alguma, porque no caso do senhor é flagrante. Imagina se eu fosse indicado pelo senador Eduardo Braga para ser o relator dessa comissão.
todos que estão aqui hoje defendendo o senhor, estaremos criticando profundamente, pressionando o presidente da Casa, pressionando o presidente da CPI, para que eu não fosse o relator dessa comissão. Só que eu não preciso dar esse trabalho a ninguém, porque eu tenho bom senso. E para concluir, presidente, eu espero que Deus dê sabedoria aqui aos membros, né, porque eu acho que pior do que o senador Renan Calheiros insistir em ser o relator, quem vota nele, desconsiderando isso tudo, está no mesmo patamar, infelizmente. Que dê sabedoria a todos para que escolham um relator pelo menos isento, com responsabilidade de buscar aquilo que o senador Everton falou aqui, ajudar de alguma forma a combater os males, talvez o maior mal que nós já vimos passar em nossas vidas, algo inédito em todo o mundo, algo inédito para todos os governantes de todos os estados do mundo. E aí ficar aqui fazendo análise, sentado no ar-condicionado, vendo o replay, indo e voltando para ver se estava impedido ou se não estava, uma espécie de VAR, é muito fácil. Como é que fala? Como é que aquele ditado? É crítico de obra feita, né? Engenheiro de obra feita. A tomar as decisões. Isso eu acho que a CPI vai ser um grande palco importante para o governo federal deixar tudo às claras. Explicar cada detalhe como é que foram tomadas as decisões, para fazer ou para não fazer. Isso vai ser fundamental para passar ali, mas não agora. Quantas vacinas essa CPI vai aplicar no braço da população? Nenhuma. O momento é inoportuno, e falei também aqui no grupo, e falo publicamente mais uma vez, eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco está errando, está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos dessa CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais, no momento em que nem todos estão vacinados. Por que não esperar todo mundo se vacinar e fazer com responsabilidade esses trabalhos? O governo é a favor de se investigar. Vai ser importantíssimo passar limpo tudo o que está acontecendo no Brasil, mas não agora. Até porque é o seguinte, essa CPI pode acabar e a pandemia ainda não ter acabado. Aí fazemos o quê? Abrimos outra CPI depois para investigar o que ficou de fora? Para que o assodamento? Por que não se acata a questão de ordem do senador Eduardo Gomes para que se faça presencial após todos estarem vacinados? Fazemos com segurança, com responsabilidade. Essa casa está com as comissões proibidas de funcionarem. A gente não pode receber pessoas do nosso gabinete porque o Senado está fechado. Só pode entrar no Senado hoje quem é senador ou assessor. Eu não posso atender ninguém no meu gabinete por questões de saúde, por questões sanitárias. Então, sim, essa insistência em abrir a CPI agora... Para concluir, senador Flávio, por favor. Essa insistência em abrir a CPI agora, atropelando todos os protocolos, ignorando a questão sanitária, alguém em algum momento vai ser responsabilizado se algo acontecer. Vamos orar para que não aconteça. Senhor presidente, artigo 14. Senhor presidente. Artigo 14 foi citado. Pedindo que exista o bom senso dos senadores para colaborar com a população e não para fazer politicagem rasteira numa hora como essa. Não.